Você não caiu nesse vídeo por acaso. Há uma razão profunda, espiritual, quase secreta, por trás de você estar aqui agora. Alguém orou por isso. Alguém pediu para Deus te alcançar. E Ele escolheu esse momento. Eu sei que você anda cansado. Cansado de tentar, de lutar, de ver os outros prosperando enquanto você carrega um peso invisível nos ombros. Eu sei que existe um nó no seu peito. Aquele nó que ninguém entende, porque por fora você sorri, mas por dentro, parece que o céu está em silêncio. Mas hoje, algo vai mudar. Porque existe uma oração que não é falada em templos dourados. Uma oração que não é ensinada em livros de autoajuda, nem repetida por quem tem tudo. Essa oração é proibida. Proibida porque ela quebra o ciclo. Proibida porque ela devolve o poder àquele que foi esquecido. Você já percebeu que há pessoas que têm medo que você descubra o seu próprio valor? Que preferem te ver calado, conformado, acreditando que riqueza é para poucos? Mas existe uma passagem escondida, um segredo espiritual que poucos ousam pronunciar em voz alta. Porque quem ora essa oração desperta forças que o mundo não controla. Hoje, você vai ouvir palavras que o sistema não quer que você escute. E não, isso não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. É sobre romper as correntes invisíveis que te impedem de acreditar que Deus te quer abundante, não só em alma, mas em vida, em propósito, em tudo. E antes que alguém diga que prosperar é pecado, lembra do que está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada, nem paz, nem sustento, nem dignidade. Hoje, nós vamos juntos até o lugar onde essa oração foi escondida. Um lugar espiritual, onde as lágrimas não são fraqueza, são senha. Onde o silêncio se torna sagrado. Onde o coração fala o que a boca não consegue dizer. E aqui, cada palavra foi escolhida para carregar o espírito. Aqui, o som é presença. O tempo é sagrado. O que você vai ouvir a seguir não é apenas uma pregação, é uma convocação divina. Mas antes de começarmos, eu quero abrir 3 portas espirituais, 3 segredos que você vai entender ao longo dessa oração. Existe uma palavra escondida em um salmo antigo que abre caminhos onde antes só havia desespero. Existe uma promessa que Deus fez e que os poderosos temem que você descubra. E existe um momento exato dentro desta oração onde o Espírito vai tocar o teu peito e te fazer sentir algo que nenhuma riqueza deste mundo pode comprar. Agora, fecha os olhos. Silencia o barulho da mente, porque o que vai ser dito aqui é para quem tem coragem de ouvir o que o céu sussurra quando o mundo se cala. Que essa introdução seja o primeiro passo, porque o que vem agora é a oração que o ouro não pode pagar. Pai, quantas vezes o teu filho acreditou que o fracasso era um castigo, quando na verdade era apenas uma semente sendo plantada na escuridão? Há pessoas ouvindo agora que se sentem soterradas, enterradas por dívidas, por culpas, por humilhações silenciosas. Mas o que o mundo chamou de sepultura, o céu chama de solo fértil. Você entende? Toda semente precisa ser coberta antes de florescer. E talvez seja por isso que te esconderam, te esqueceram, te rejeitaram, porque não sabiam que debaixo da terra algo estava nascendo. Essa é a oração que os ricos temem. Porque quando um coração quebrado descobre o seu próprio valor, nada o prende. Não há império que suporte a fé de quem ora com lágrimas e coragem. Eles não têm medo da tua pobreza. Eles têm medo da tua consciência. Porque quando você descobre que o Deus do ouro e da prata também habita em você, você para de pedir migalhas e começa a pedir destino. E é aqui que a oração proibida começa a ecoar. Senhor, se o mundo me fez semente, faz de mim árvore. Se o mundo me enterrou, faz do meu silêncio um jardim. Se o mundo me chamou de falido, mostra que eu só estava sendo preparado.
Deus não te esqueceu. Ele te plantou. E quem é plantado pelo Espírito não morre, amadurece. O tempo da germinação dói, porque é escuro, é solitário, é cheio de incerteza. Mas o mesmo Deus que permitiu o solo também preparou a luz. Talvez você pense, mas por que eles têm tudo e eu, mesmo orando, continuo aqui? E o Espírito responde, porque enquanto eles acumulam o que enferruja, você está acumulando o que é eterno. Há uma riqueza que não se mede em cifras, mas em presença. E é essa presença que o inimigo tenta roubar de você. Porque quando ela chega, o inferno se cala. Você não é um fracasso, você é um processo. E hoje o céu te chama para sair da terra, para romper o solo e erguer a cabeça, para acreditar que o mesmo Deus que abençoou José no cárcere vai te levantar em silêncio enquanto os outros ainda duvidam. E o mais lindo é que, quando Deus te levanta, ninguém entende como. Porque é Ele quem sopra, é Ele quem sustenta, é Ele quem diz: eu sou o Senhor, teu provedor. Eu abro portas que ninguém fecha. Eu fecho bocas que duvidaram de ti. Agora, deixa o Espírito sussurrar no teu peito. Você não está falido, está sendo financiado pelo céu. Você não está atrasado, está sendo treinado no tempo certo. Você não foi esquecido, foi escondido para ser revelado na hora certa. E esse é o segredo que muitos temem. A riqueza não está em quem possui, mas em quem permanece. Deus está te preparando para um tipo de prosperidade que não cabe em planilhas. Uma prosperidade que começa por dentro e transforma tudo ao redor. E quando ela se manifestar, o mesmo mundo que te enterrou vai precisar reconhecer. A semente que eles ignoraram virou árvore, e dá sombra até para quem zombou dela. Porque o que vem agora é para quem acredita que a semente ainda vive, mesmo quando o solo parece morto. E no próximo capítulo, Deus vai te mostrar como transformar o deserto em território de colheita. Pai, há alguém aqui atravessando um deserto. E não é um deserto de areia, é um deserto de ausência. Ausência de respostas, de recursos, de direção. Um lugar seco onde até as lágrimas parecem não ter mais força para cair. Mas o Senhor me manda dizer que o deserto não é castigo, é esconderijo. O deserto é o lugar onde Deus esconde seus escolhidos, para que o mundo não os roube antes da hora. Foi no deserto que Moisés ouviu o nome de Deus pela primeira vez. Foi no deserto que Elias foi sustentado por corvos. E foi no deserto que Jesus venceu o diabo, antes mesmo de começar o ministério. Você entende o que isso significa? Deus te levou para longe não para te punir, mas para te proteger. O que parece escassez é, na verdade, proteção disfarçada. O que parece solidão é treinamento de intimidade. E o que parece silêncio é Deus lapidando tua voz para ecoar onde só o verdadeiro chamado resiste. O ouro não é encontrado em palácios. Ele nasce escondido, debaixo da terra, no escuro. E antes de brilhar, ele precisa suportar o fogo. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. O calor da prova, a pressão das circunstâncias, a sensação de estar cercado, sem saída. Mas escuta, é assim que o ouro espiritual é forjado. Há uma frase que o Espírito me sopra agora, e ela é para você. Eu te tirei do Egito, mas agora estou tirando o Egito de dentro de ti. Você saiu da escravidão, mas ainda pensa como escravo. Você foi liberto, mas ainda teme ser livre. E é por isso que o deserto existe, para ensinar você a depender do céu e não do sistema. Os ricos deste mundo te dizem: acumula, protege, guarda. Mas Deus te sussurra: confia, entrega, semeia. Porque a provisão do deserto vem do invisível, e quando ela vem, vem sem lógica. Lembra de Israel? Não havia supermercado no deserto, mas chovia pão do céu. Não havia poço, mas saía água da rocha. Não havia rota, mas a nuvem guiava o caminho. Assim
é a vida de quem ora a oração proibida. Deus começa a fazer brotar tesouros em lugares onde o mundo só vê a areia. Negócios nascem em escassez, corações renascem em perda, propósitos florescem em dor. Deus esconde tesouros onde o orgulho não procura. E talvez por isso, tantos poderosos nunca os encontrem. Eles olham para o brilho da superfície, enquanto o Espírito trabalha no invisível. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa permanecer. Porque quem permanece no deserto, um dia vê a promessa nascer diante dos olhos. E quando isso acontecer, ninguém vai entender como você sobreviveu. Vão tentar explicar com sorte, com coincidência, com acaso. Mas você vai saber, foi o maná, foi o milagre, foi o Senhor. Agora, presta atenção, porque o que vem a seguir não é mais sobre sobreviver, é sobre manifestar. No próximo capítulo, você vai entender como a voz que te feriu será usada por Deus para anunciar tua vitória. O deserto termina quando você percebe que o pó também adora. E hoje, até o pó do teu caminho vai louvar com você, Pai. Tu sabes das palavras que ferem mais do que facas, das frases que ficam ecoando na mente mesmo anos depois. Você nunca vai conseguir. Você não nasceu para isso. Você não tem o que é preciso. Ah, Senhor, quantos filhos teus acreditaram nessas vozes e se calaram? Quantos desistiram de sonhar porque alguém zombou do tamanho da promessa? Mas tu és o Deus que transforma a zombaria em cenário de glória. O Senhor me mostra agora pessoas que foram humilhadas por fazer o bem. Gente que foi fiel e mesmo assim foi esquecida. Mas escuta o que o céu está dizendo. A mesma boca que te feriu vai ser obrigada a reconhecer o que eu fiz em ti. Porque Deus não expõe para envergonhar. Ele expõe para glorificar. Ele te deixou ser ferido diante de muitos para te curar diante dos mesmos. E quando o milagre se manifestar, o que antes foi riso de desprezo vai virar aplauso de rendição. José ouviu os irmãos dizerem, lá vem o sonhador. Mas o mesmo José, vendido, traído e esquecido, foi exaltado. E aqueles irmãos tiveram que se curvar diante do sonho que tentaram matar. Isso é justiça divina. Isso é o que o mundo chama de reviravolta, mas o céu chama de cumprimento. E talvez a tua dor não era castigo, mas convocação. Deus precisava que você passasse por isso para que aprendesse a ter compaixão quando chegar ao topo. Porque o verdadeiro rico não é quem acumula, é quem entende o valor das lágrimas que o trouxeram até aqui. O Espírito me sopra algo agora. Não odeie quem te feriu. Ore por eles, porque eu estou usando até os inimigos para construir o palco da tua vitória. E quando o aplauso vier, porque ele virá, você não vai se vangloriar. Vai apenas fechar os olhos e dizer, não foi sorte, foi propósito. Existe um momento sagrado em que Deus faz questão de inverter o som. O que antes era zombaria vira melodia. O que era desprezo vira testemunho. E a dor vira unção. Você não precisa mais se defender. Quem fala por você agora é o fruto. A colheita será o teu argumento. E até quem duvidou vai querer saber qual foi a oração que você fez. E você vai lembrar deste momento, deste vídeo, e vai dizer, foi a oração proibida, aquela que me ensinou a ser livre. Agora escuta, o que vem a seguir não é para quem quer entender, é para quem quer sentir. Porque no próximo capítulo, o Espírito Santo vai te fazer enxergar como a perda que te partiu ao meio era o portal para o milagre que te tornaria inteiro. Você percebe? Desde o início, tudo o que parecia estar fora sempre esteve dentro. O ouro que procurava nas mãos dos outros já pulsava dentro do teu peito. A oração proibida nunca foi sobre conquistar o que eles têm, mas sobre lembrar quem você é em Deus. O inimigo nunca teve medo da tua conta bancária. Ele teve medo da tua consciência desperta,
porque quando um filho de Deus entende que carrega dentro de si o Espírito do Criador, o inferno inteiro entra em pânico. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. É por isso que te fizeram acreditar que ser espiritual era ser fraco. É por isso que te ensinaram a ter vergonha da tua força, da tua visão, da tua voz. Mas hoje o Espírito sussurra: não se trata de ser pobre ou rico, se trata de ser livre. E liberdade espiritual é o que nenhum poder terreno pode conceder. É o tipo de riqueza que não cabe em cofre, porque o tesouro está no coração desperto de quem finalmente entendeu: Deus habita em mim. Você sente isso? Esse calor, essa presença, essa paz que invade o peito? Não é emoção, é confirmação. O Espírito está dizendo: eu nunca te deixei. Só estava te ensinando a me encontrar no silêncio. Agora o segredo está revelado. E o que antes era oração proibida, se torna oração de autoridade. Mas escuta, toda luz atrai sombra, todo poder desperta guerra, e o inferno não fica calado quando um filho desperta. A partir daqui, o inimigo vai tentar te distrair, vai soprar dúvidas, vai reacender memórias antigas, mas você não é mais o mesmo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Deus não te deu poder para brigar, te deu poder para permanecer, porque quem carrega a presença vence sem precisar se mover. O teu silêncio agora é espada. O teu olhar é decreto. A tua fé é muralha. E quando o caos vier, e ele virá, lembra do que foi dito. Tu foste plantado no escuro, treinado no deserto, ferido em público, mas ungido em secreto. Eles vão ver movimento, mas não entenderão a origem. Porque o vento sopra onde quer, e quem é guiado pelo Espírito não pode ser previsto. Você é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. O poder agora está ativo, mas ainda há uma última palavra, a que sela tudo. Tudo o que foi dito aqui, tudo o que foi sentido é testemunho da tua fidelidade. O ouro voltou a brilhar, a semente rompeu o solo, o deserto deu frutos, e a voz que feriu agora aplaude. O ciclo se fecha, os loops se cumprem, e o que antes era dor, agora é destino. Senhor, obrigado por lembrar teus filhos que a verdadeira riqueza é ter o céu morando dentro, que o que o mundo chama de poder, tu chamas de presença. E que quem te carrega não teme nada, porque o dono de tudo habita nele. Agora, se você sente o que eu sinto, coloca a mão no coração, porque neste instante o Espírito está marcando a tua alma, e o céu inteiro testemunha. O que antes era oração proibida, agora é pacto sagrado. Deus não te esqueceu, e essa dor vai virar testemunho. Respira, sente, porque a batalha acabou. E o que vem agora é só presença. Se essa oração falou com você, é porque você é a resposta de outra oração. Alguém pediu para Deus te alcançar, e Ele te trouxe até aqui. Não foi um vídeo, foi um chamado. E quando o céu chama, é porque algo novo está prestes a nascer. Agora que o Espírito tocou o teu coração, não guarda isso só para ti. Cada vez que você compartilha uma palavra de fé, você planta sementes em terrenos que o mundo desistiu de regar. E um dia, quando menos esperar, essas mesmas palavras voltarão para você, multiplicadas em graça. Mas antes de sair, eu preciso te contar algo. Existe uma oração escondida nas Escrituras que quase ninguém ousa fazer. Uma oração tão profunda que quando você a pronuncia, o céu se movimenta de forma visível. É a oração que separa os que pedem dos que provocam milagres. E é sobre ela que falamos no próximo vídeo. No próximo vídeo, você vai orar comigo. Não vai só ouvir, vai sentir. Vai experimentar o peso da glória que muitos só leem, mas poucos vivem. Então,
Não pare aqui. Clica no próximo vídeo. Vem comigo. Porque o que Deus começou agora, Ele vai completar na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas não é o fim, é só o começo.